Fala pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. O meu nome é Marco Nicoletti e eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar o funcionamento de um indicador baseado em volume, que vai traçar linhas de suporte e resistência nos pontos de cada candle que tiver um volume considerável. E esse indicador também vai destacar esse candle onde teve o volume, e ainda tem um auxiliar ali para a gente fazer um histograma de volume com ele mesmo, e não com o volume nativo do Profit. Beleza? Então, para começar, eu vou dar um botão direito. Aqui eu estou num gráfico de 5 minutos, tá? No dólar, no mini dólar, na verdade, no contrato mini do dólar. Então, eu vou dar um botão direito aqui, inserir indicador, e aí eu vou pegar aqui, ó, o suporte e resistência volume Marconi. Então, eu vou inserir ele no meu gráfico de 5 minutos, aqui no dólar. Aí a gente vê que ele traçou algumas linhas aqui, possíveis suportes e resistências aí no mercado. Beleza? Mas o que quer dizer essas linhas, antes de mostrar melhor aqui o que são essas linhas, eu vou inserir também a coloração, botão direito aqui, regra de coloração, e vou pegar o mesmo indicador, ó, suporte, resistência, volume Marconi. Então ele é um indicador aí composto, ele pode traçar as linhas e também ser coloração. Então aqui ele está me mostrando qual que é o candle aonde ele está traçando a linha de suporte e resistência. Então no caso aqui eu tenho um candle de alta com muito volume, e aí ele está traçando essas linhas aqui de suporte e resistência para mim. Beleza? E aí aqui novamente eu tenho outro candle, ele está traçando essas linhas de suporte e resistência. O que quer dizer essa cor aqui, Eu criei uma regra para coloração, para que me mostrasse azul os candles fortes de alta, que tem corpo maior do que o pavio, a sombra da vela aqui, que o corpo da vela do candle é maior do que a sombra, e quando a soma dos dois pavis é maior do que o corpo, aqui, ó, nesse caso aqui, esse pavio mais esse pavio aqui, ele é maior do que o corpo do candle, então ele vira cinza, porque daí eu entendo que talvez não tem tanta força assim, e aqui eu já pensaria, no caso aqui o mercado subindo, já entenderia que aqui talvez não é um movimento de continuidade, mas sim um movimento que o mercado pode começar a cair. Beleza? Mas isso aí vai do operacional de cada um. A ideia do indicador é traçar linhas de suporte e resistência nos candles com volume acima de X. No caso, X é o valor que você vai poder customizar no indicador. Então vamos lá. Se eu dar um botão direito aqui no indicador e ver nas propriedades dele, eu tenho aqui várias coisas que eu posso fazer aqui nos parâmetros, na parte de parâmetros. O primeiro ponto aqui é o volume mínimo, Então aqui eu botei 55 mil lotes, eu estou utilizando o volume quantidade, então marquei um sim aqui, E 55 mil lotes. Para a gente ver melhor, vou aproveitar já agora, dar um botão direito aqui, inserir indicador, e aí eu vou inserir o volume quantidade aqui do Profit. Então estou inserindo o volume quantidade, nova janela interna, essa linha aqui, vamos botar a linha lá no 55, que é mais ou menos aonde a gente tinha definido, Então, o que aconteceu aqui, Ele está realmente identificando aqui, o volume acima dessa linha, e marcando os candles aqui, ó, nas colorações conforme vai surgindo os candles de maior volume. Mas esse volume quantidade aqui, ele tem essa questão aqui dos leilões e dos diretos, então eu tenho que excluir esses leilões e diretos aqui para ficar do jeito correto. Beleza? Para não criar confusão, o que eu fiz? Eu criei um indicador que vai mostrar a mesma coisa que isso aqui. Então eu posso dar um botão direito, inserir indicador e pegar aqui histograma volume Marconi. Aí eu posso inserir o meu histograma aqui, ó, que ele vai mostrar a mesma coisa que o histograma do Profit, só que daí eu tenho certeza que eu estou pegando o valor correto. No caso aqui dá para ver que está bem diferente, por quê? Se eu vier aqui dar um botão direito nesse histograma propriedades, eu também tenho o meu volume mínimo, certo?
e volume quantidade, e aqui ele está como não. Então, eu estou trabalhando com volume e quantidade, o meu histograma tem que ser quantidade, aqui ele está pegando financeiro. Então, quando aqui é não, ele pega volume financeiro. Então, vamos fazer um teste, vamos inserir aqui um indicador volume financeiro. Então, tá aqui, ó, o volume financeiro, tá aqui, ó, 4.820, que seria o histograma Marconi, 4.820 o volume financeiro do Profit, beleza? Então a gente vai pegar o histograma Marconi, que é esse que está no meio aqui, né? Dá um botão direito nele, propriedades, e aí eu posso alterar aqui nos parâmetros, volume e quantidade, sim. Aí o que ele vai fazer? Aí a minha linha de suporte já ficou correta aqui, né? Ele já ficou com o valor, né, igual esse de cima, que é o volume quantidade, 66.609, 66.609, mesmo valor. Então, excluo aqui o valor financeiro, vou trabalhar com o valor quantidade. Não preciso utilizar o do Profit, já tenho o meu aqui, já tem a minha linha exatamente no 55, pode ver que essa linha amarela aqui que eu fiz na mão, né, para eu colocar ela no 55 aqui eu tenho que ficar mexendo, né, tem que achar certinho, 55 difícil de colocar, aqui é só definir o parâmetro e já traça a linha sozinho. Beleza? Então vou fechar esse aqui também. E aí eu tenho o meu indicador completo aqui. O histograma, a coloração e a linha de suporte e resistência. O que mais que eu posso fazer com esse indicador? Se eu vier aqui e der um botão direito em propriedades, lá onde a gente estava antes, né? Botão direito, pode clicar em cima de uma linha dessa, né? Ou posso clicar aqui em cima, né? Onde está o nome do indicador. Propriedades de suporte e resistência Marconi volume. Eu tenho os parâmetros aqui. Então eu tenho o que? O volume mínimo. Então se eu tenho aqui, eu estou traçando 55 mil contratos, mas veja que esse aqui, por exemplo, não pegou. Então se eu voltar e botar aqui 45 mil contratos, e der um aplicar, veja que as minhas linhas já mudaram. E aí é claro, né, eu tenho que mudar aqui embaixo também, porque aqui eu estou com 55. Então, botão direito, propriedades, parâmetros, 45. Aí agora ficou certinho aqui, a quantidade. Para ficar melhor ainda, essa mesma coloração que eu tenho aqui, eu posso colocar aqui embaixo. Então, botão direito no meu próprio histograma, regra de coloração, e aí eu boto aqui, ó, a mesma regra. Aí ele já destaca aqui embaixo também o candle que passou a linha. No caso aqui, eu tenho que alterar novamente o valor, porque lembra que o padrão lá está com 55, então eu preciso dar um botão direito aqui, propriedades, daí no caso é a segunda opção, que é a minha coloração aqui, né? E eu preciso mudar aqui a minha coloração para 45. E a mesma coisa eu tenho que fazer aqui, ó. Então, botão direito aqui, segunda opçãozinha, que é a opção da minha regra de coloração, mudar aqui para 45. Beleza? Olha só que legal. Agora já tem os candles roxos aqui, que foi a cor que eu defini para candles fortes de baixa, E aí ele já mostra aqui exatamente o mesmo candle que coloriu embaixo, já coloriu em cima, traçou as linhas de suporte e resistência. Beleza? Então esse aqui é o indicador. Agora vamos lá nas propriedades dele e ver as opções que a gente tem. Então, se eu der um botão direito aqui em suporte e resistência, o que eu tenho aqui de propriedades para alterar, A gente já viu que tem o volume mínimo, que é onde ele vai traçar a linha aqui e definir, quando for acima desse volume, então ele destaca o candle e faz as linhas de suporte e resistência. Só que veja que cada candle novo que surge, eu não tenho mais a linha, Então, se este candle aqui era o de volume, a partir do momento que surgiu o outro, minha linha para de ser exibida. Então, durante esse período aqui eu não tenho linhas. Se você quiser colocar a linha, tem uma opção aqui embaixo, que é exibir transição. Eu criei essa regra aqui justamente porque assim fica mais limpo, mas de repente você quer ver aonde que ficou a linha, então você dá um sim aqui, aplicar, e aí ele te mostra aqui a transição. Então no caso
Eu acho que vai ficar um pouquinho escuro, né, dependendo ali, mas aqui já dá para ver um pouco melhor, né? Assim dá para ver melhor. Eu criei essa cor de transição porque eu não gosto muito de ver ela, mas é interessante saber onde ela está. Então, botei essa cor de transição aqui, né? Se você quiser alterar essa cor de transição, botão direito, propriedades, né? E aí está aqui, parâmetros, cor da transição. Então, cor da transição é essa aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma cor salva aqui. Não tenho. Essa cor aqui é em formato RGB, é a única forma que eu consegui deixar aqui como parâmetro para a pessoa poder alterar. Vou deixar também aí um link na descrição do vídeo de uma tabelinha de cores para você escolher. De repente, eu quero que a transição seja branca, né? Aí eu boto a cor branca aqui, o código que corresponde, e essa linha aqui vai ficar branca. Eu preferi deixar uma cor bem semelhante à do meu fundo aqui, para não ficar sujando muito o meu gráfico. De qualquer forma, eu ainda posso vir aqui, né, exibir transição e dar um não, que na minha opinião fica mais limpo o gráfico, né? Só que daí o que acontece, né? Ele começa a traçar a linha só a partir do segundo e terceiro kendo aqui, né? Então vai de cada um como que vai querer utilizar. O que mais que eu tenho aqui, né? Então eu tenho minhas opções aqui, né? Exibir abertura, exibir máxima, mínima, fechamento. São as 4 opções que eu posso estar exibindo aqui nesse indicador. Então o que eu tenho aqui, né? Exibir abertura? Não. Exibir a máxima? Sim. Mínima? Sim. Fechamento? Não. Por isso que eu tenho só 2 linhas, né? Se eu vier aqui, vou ter que dar um cancelar aqui, tirar esse zoom, né? Se a gente ver, para cada candle desse, eu tenho 2 linhas. Então se eu der um botão direito, vier nas propriedades aqui, nos parâmetros, e alterar exibir abertura sim, exibir fechamento sim, eu vou ter 4 linhas. Então, dei um aplicar, agora para cada candle desse eu tenho 4 linhas, né? Então 4 linhas aí sendo exibidas em cada candle, abertura, máxima, mínima e fechamento. Eu não quero mais exibir, sei lá, a abertura. Então, botão direito, propriedades, é só você vir aqui nos parâmetros, né? Achar a abertura, dizer que não quer mais exibir a abertura e fecha. Beleza? Aí eu tenho o que? A máxima, a mínima e o fechamento. Beleza? Então esse aí seria o indicador. Só para dar uma pincelada, então, né? Como que a pessoa vai utilizar esse indicador, né? Ele não é um setup de compra e de venda, né? Vou deixar bem claro isso nesse vídeo, né? Ele não é um setup, né? Ele é para ajudar na tomada de decisão. Então, se de repente você já tem uma média, digamos, eu tenho o meu setup e eu só compro acima de uma média, então vamos inserir o indicador aqui, né? Média móvel, inserir nova no gráfico. Então vou inserir a média aqui de 72 períodos, que eu gosto bastante. Então eu tenho a minha média de 72 períodos. Eu só compro acima, só vendo abaixo. Então, o que esse indicador vai me ajudar, né? Quando o mercado, eu percebo isso, né? Quando o mercado ganha uma região dessa de volume, geralmente ele volta a fazer um teste. Então, o que acontece aqui, né? Se a gente olhar, né, acima dessa média surgiu aqui os candles fortes de volume de compra, né? Então, o que eu pensaria nisso aqui? Vou esperar ele voltar para testar essa região aqui dentro dessa parte do volume. Então, o que o mercado fez, né? Ele realmente ganhou, né? Pode ver que ele ficou aqui para cima da linha da máxima do candle, né? Ficou para cima, e aí o que ele fez? Veio testar exatamente o meio da região aqui, né? Então, aqui no meio desse candle, ou de repente eu posso pensar em comprar já que eu tenho uma linha, né? Veja que aqui já respeitou bastante vezes, né? Ó, uma compra de 10 pontos, uma compra de 10 pontos, né? Aí voltou aqui, pô, daí aqui você ia ter que segurar, mas depois ia voltar, né? E aí eu pensaria em comprar, né, os pullbacks em cima das regiões de volume. Lembrando que isso não é um setup, né? Só estou dando um exemplo de utilização. Aqui novamente, né, se a gente for ver, aqui surgiu o candle, né?
e esse candle aqui foi um cinza, né? Eu comentei lá no começo do vídeo, né? Quando o pavio, ou a sombra do candle aqui, ela é muito grande em relação ao corpo, o candle ele é cinza. Então aqui o que eu pensaria, né? O mercado perdeu, né? Perdeu esse candle cinza, e quando voltou, né? Então eu pensaria talvez em fazer, né, uma venda nessa região aqui. Beleza? Um contra-tendência aí. Se a gente for ver também, aqui esse candle aqui teve um volume alto, né? Esse aqui nem tanto, né? Só que o que o mercado fez também? Se a gente pegar, né, entender este candle aqui como uma linha de suporte e resistência, né, o mercado também veio aqui fazer um teste, né, na abertura e na mínima desse candle aqui, ó. Então também daria para pensar a favor da tendência, apesar de estar meio longe da média, né, em fazer um trade em cima disso. Apesar que aqui a linha daí já não serviria, né? Porque ele traça sempre as linhas no último candle que surgiu de volume. Beleza? Vamos procurar outros exemplos aqui. Nesse caso aqui, ó, virou para baixo da média, então surgiu um candle de volume na venda, né? E o mercado só foi, né? Só foi, ele nem voltou. Uma indicação de volume forte, né? E a interpretação dele vai do operacional de cada um. Então, lembrando que eu não estou dizendo que isso aqui é um setup, é só um indicador para auxiliar as pessoas na tomada de decisão. Aí aqui novamente, né? O mercado subindo e candles fortes de alta, né? Não tem um candle roxo aqui, né? Todos candles azuis ou, né, cinza. E aí quando vem os cinzas, né? O mercado dá aquela descansada, né? E aí quando vem os candles azuis, ele dá aquela subida. E aí vai traçando as linhas, né? Aqui ficou legal, né? Aqui ficou bem legal. Ó, teve um candle forte de alta, né? E aí ele começou a trabalhar para cima, né? E ele voltou exatamente aqui, né? Vou até fazer uma linha maior aqui, né? Ele voltou exatamente aqui no comecinho do candle para continuar, né, a alta dele, né? E aí o cinza aqui, né, quando perdeu, também fez um retorno, né, bem aqui na linha para fazer um pequeno pullback contra a tendência. Não dá para segurar trade, né? Tem que ser ligeiro. E aí novamente voltou a subir, né? Aí aqui, ó, ele trabalhou dentro do candle, então também dá para pensar em trabalhar dentro do candle. Olha ali, ó, que legal. Ficou trabalhando dentro do candle. Daria para fazer uma compra no final dele e pegar a saída lá no topo dele. Aqui, ó, novamente mesma coisa, ó. Apesar que aqui também deu uma oscilada, né? Então, mas enfim, né? Aqui, dependendo se o cara consegue segurar um balanço, né? Pegar uma compra a favor da tendência aqui, né? Sair dali, né? Depois novamente aqui, ó, mais uma compra boa e vai embora, né? Aí o mercado ganhou, né? Ficou acima. O que ele fez, né? Voltou para testar, né? Qual o ponto? O fechamento. Voltou para testar exatamente o fechamento do candle, ó. E depois, na próxima vez que ganhou, voltou para testar a máxima dele aqui, ó. Já dá para pegar um trade aí de 11 pontos. Aqui dá para pegar um trade aí de 15 pontos. Então esse aqui seria o indicador, beleza? Eu vou deixar no link da descrição o link para quem quiser estar adquirindo. E vou deixar também o valor. E vou deixar o link da página com os códigos RGB para quem quiser fazer alteração da cor, né? No caso de querer exibir ali a transição. E se tiver alguma dúvida, meu e-mail está na descrição do vídeo. É só mandar um e-mail para mim que eu respondo todas as dúvidas. Beleza? Muito obrigado aí a todos. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo e cansativo. Valeu, abraço!